Fala galera, bem-vindo ao Projeto Escola na Web, tudo beleza? Tudo tranquilo? Vamos falar hoje de reações químicas, pessoal. Então, hoje vamos começar com um novo assunto. Depois que a gente já viu as funções inorgânicas, nós vamos chegar nas famigeradas reações. Talvez é um dos temas mais importantes da química, tá? Então, talvez é o tema mais importante, claro que não sozinho, junto com outros, né? Mas é um tema central aqui que traz muita novidade, que é muito curioso, que aguça muita atenção, pessoal. Então, é um tema interessantíssimo, eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula. Vamos acompanhar aqui. Quando nós estamos falando de reação em química, pessoal, nós estamos falando da conversão de reagentes em produtos, né? Nós já vimos em aulas anteriores que uma transformação química, ela precisa ter mudança nas substâncias ali, alteração na composição dos materiais que estão ali dentro. Se eu tenho simplesmente uma mudança de estado físico, é um fenômeno físico, não um fenômeno químico. O fenômeno químico, eu tenho um rearranjo dos átomos ali. Então os átomos estavam formando um determinado composto no reagente, eles passam a ser produto e eles se rearranjam de outras formas. Então as substâncias do produto têm os átomos conectados entre si de uma forma diferente. Então houve, portanto, uma transformação química, é o que a gente chama de reação química, tá? Hoje nós vamos entender todos os pormenores disso, por que elas acontecem, de que maneira, como é que eu reconheço o que pode ou não acontecer e tem como prever isso, você vai descobrir aí. Beleza, galera? Então, a máxima é o seguinte: a quantidade de átomos nos reagentes, número X de átomos nos reagentes tem que ser igual ao número X de átomos nos produtos, tá? Então, a mesma quantidade de átomos que eu tenho no reagente é a mesma quantidade de átomos que eu tenho no produto. Não tem conversa, mas essa regra nunca vai mudar. Não, se você morar no nosso universo, no universo que a gente habita, essa regra sempre vai ser verdade, porque o Lavoisier já falou, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ou seja, tem que haver uma conversão de átomos. Eu tenho que achar a quantidade de átomos X aqui tem que estar X também. Ah, mas no meu livro aqui deu diferente. Não, está errado. No nosso universo vai ser essa regra aqui. Se existirem outros universos, aí já é outra história. Existem símbolos, pessoal. Que símbolos são esses? Símbolos indicativos de estado físico ou da maneira que aquele material se encontra dissolvido, não dissolvido, escapamento de gás, alguns indicativos que a gente pode denotar e escrever para que isso ative a nossa criatividade e a gente reproduza a percepção de como é que estão aqueles materiais envolvidos na reação. Vou explicar isso melhor. Então, por exemplo, você vê esse Gzinho aqui embaixo do composto, pessoal, significa que é um composto em gás, ou seja, ele está reagindo como gás. Se eu vejo esse aqui, ó, embaixo do composto, quer dizer que ele está dissolvido em meio aquoso, né? Assim como eu posso ter ele aqui, ó, sólido, certo? Eu posso ter ele aqui cristal, eu posso ter aqui indicativo de escapamento de gás, aqui eu tenho um indicativo de precipitado, quando o sal precipita e vai para o fundo do frasco, por exemplo, depois da reação. Eu posso ter incidência de luz, eu quero indicar incidência de luz, eu ponho aqui uma letra, ponho um lambda aqui, ó. E quando eu coloco o duplo arpão, ao invés de um arpão simples para a direita, pessoal, esse duplo arpão aqui é importantíssimo, nós ainda vamos falar disso demais, mas por enquanto você precisa entender uma coisa: tem reação que vai e volta. Marcos, eu não entendi bem isso. Tem reação que ela acontece, mas ela pode ser revertida, você vai entender dessa forma. Do mesmo jeito que ela vai para lá e vira produto, esses mesmos produtos podem voltar e voltarem a ser reagentes de novo. Com isso, quando isso acontece na reação, a gente simboliza com duplo arpão. Isso vai ficar mais claro quando a gente for estudar equilíbrio químico. Mas para efeitos de reação, agora você vai entender que o duplo arpão significa uma reação que vai e volta, ok? Beleza. Agora, mais importante do que isso é balancear a reação, tá? Para começar a nossa conversa, nós precisamos saber balancear uma reação. Se a gente não souber balancear uma reação, nada feito. Poxa, a gente não sabe nem conservar matéria, como é que a gente vai entender uma reação? Então, vamos balancear. A gente usa o método, pessoal, que a gente chama de método por tentativa. Facinho, facinho. Ó, presta atenção. Você tem aqui
CH4, metano reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Metano com oxigênio, sofrendo combustão, pessoal, forma CO2 e água, combustão completa, formando CO2, tá? Então, poderia aqui representar aqui geração de calor aqui, por exemplo, ó, aqui colocou calor na reação e essa reação que vai acontecer. É uma forma de usar um símbolo, por exemplo. Esse aqui está em gás, ó, então viria um Gzinho, esse aqui tem gás também viria um Gzinho, esse aqui em gás, Gzinho, e esse aqui formaria líquido, tá? Beleza. Mas o que nós precisamos é saber os coeficientes para a gente balancear a coisa toda aqui. Como é que a gente faz isso, Marcos? O tal do método por tentativa. A gente vai sapecando o número aqui e ver o que dá? Mais ou menos. A gente vai pegar aqui, vamos pegar o metano, que é o nosso primeiro, digamos, o nosso primeiro agente da reação. A gente tem um carbono, 4 hidrogênios, beleza? Vamos lá para os produtos para ver, gente. Aqui tem um carboninho e hidrogênios, vamos ver quantos nós temos. Aqui tem 2 hidrogênios. Ou seja, esse camarada aqui sozinho tem mais hidrogênio e mais carbono do que agora nós estamos tendo lá nos produtos. Vamos colocar um nele então. Colocar um de coeficiente para facilitar a minha vida. Vou definir um para ele e aí eu vou testando os outros até bater o meu objetivo final é ter o mesmo número de átomos aqui do que eu tenho aqui, ok? Então vamos lá, aqui bateu, beleza. Então vamos lá nos produtos. Um carbono. Não vou mexer aqui, ó, tá? Então vou colocar umzinho aqui. Coloquei um aqui. Tá batendo para mim, tá beleza. Só que aqui tem 2 hidrogênios e aqui eu tenho 4 hidrogênios. Poxa, eu vou ter que colocar um 2 aqui, vou ter que testar para ver se isso aqui vai dar certo. 2 vezes 2, 4. Arrumei o hidrogênio. Só que aqui, ó, 2 multiplica o umzinho do oxigênio, ficaram 2 oxigênios. Aqui eu tenho mais 2 oxigênios, eu estou com 4 oxigênios desse lado aqui. Desse lado aqui, por sua vez, eu estou com 2 oxigênios. Então, estou com 4 oxigênios aqui, 2 oxigênios aqui. Poxa, e se eu coloco um 2 aqui? 2 vezes 2, 4. Opa, arrumei o oxigênio também. Vamos lá agora analisar. Um carboninho, 4 hidrogênios, um carbono, 4 hidrogênios. Beleza, hidrogênio certo, né? 4 oxigênio, 2 mais 2, 4 oxigênios. Ok, está balanceada a reação. Perceberam como é simples? Então eu vou pegar um agente, vou estabelecer o número 1 para ele, tá? E vou testando, balanceando os outros para que haja equivalência dos reagentes dos produtos. Se eu coloco um número aqui que não funcionou, eu apago, refaço o teste e vejo se está batendo, tá? Então por isso que ele chama método por tentativa. A gente pega um que geralmente é o que tem a maior quantidade dos elementos envolvidos e vai equivalendo com números de coeficientes até chegar a um balanceamento do início com o final. No fim eu conto, então a quantidade de átomos aqui está igual a daqui, acabou. Isso é assim que eu balanceio uma reação química, tá? Faça testes aí, você vai ver que é bastante simples, não tem como errar isso aqui, tá bom, gente? Então vamos saber quais os tipos de reação básica que nós precisamos saber, sair dessa aula aqui sabendo, tá? Primeiro tipo, mais simplesinho, reação de adição, A mais B dá C. Ou seja, eu tenho mais produtos, tenho dois ou mais reagentes, eles se unem e formam um produto único. Por isso que chama adição, estou somando, como se eu estivesse somando substâncias aqui e formando uma substância composta final, tá? Beleza, olha o exemplo aqui, pessoal, duas substâncias simples, ó, magnésio sólido, tá? Metal, e o oxigênio, gás ou oxigênio, ó, o Gzinho de gás, tá? Então eu tenho 2 átomos de magnésio reagindo com uma molécula de oxigênio e formando o óxido de magnésio, tá? Sólido. Então formo 2 unidades do óxido de magnésio, 2 moléculas do óxido de magnésio. Então tinha 2 substâncias simples, formei uma substância composta, beleza? É o processo de síntese e adição. Esse é o primeiro caso. Caso 1. Caso 2, decomposição. Vai ser o inverso da adição, pessoal. O que vai ser? A vira B mais C. Ou seja, eu tenho uma substância composta que se decompõe em substâncias simples. Exemplo,
O trinitreto de sódio, por exemplo, NaN3, 2 unidades dele, sólido, formando gás nitrogênio, 3 moléculas de gás nitrogênio, mais 2 unidades de sódio sólido, tá? Então eu tenho aqui uma substância composta formando substâncias simples. Uma substância composta se decompôs em 2 substâncias simples, ok? Decomposição também chamada de análise, é o nosso segundo caso. Terceiro caso, pessoal, simples troca ou deslocamento. O que é isso? Eu tenho uma substância simples que vai deslocar alguém de uma substância composta. Então, a fórmula aqui ilustrativa é AA mais XY nos meus reagentes. O A vai deslocar o X daqui, vai tirar o X, que vai ficar simples, e no produto eu tenho o A interagindo com o Y. Então eu tenho uma nova substância AY e tenho o X como substância simples. Nós dizemos que o A, que era uma substância simples, deslocou o X nesse caso. E por isso que a gente chama de reação de deslocamento. Também recebe o nome de simples troca, ou seja, uma substância simples que desloca uma substância composta e forma um novo composto com uma outra simples no fim do processo, tá? Essa é a fórmula ilustrativa, pessoal. A mais XY dá AY mais X, beleza? E finalmente, a quarta que nós precisamos saber, com isso aqui a gente mata os tipos de reação que a gente precisa saber para a prova, pessoal. A dupla troca. Então eu tenho a simples troca, que é também chamada de deslocamento, e preciso saber a dupla troca. A simples troca, eu tinha uma substância simples deslocando algum átomo dentro da substância composta. Na dupla troca, eu vou ter 2 substâncias compostas trocando elementos entre si. Deu para entender a diferença? Por isso que é uma dupla troca. Vamos matar esse cara, sem brincadeira. É, porque hoje ele está passando aqui. Começa tudo de novo, dá a dupla troca. Ele desceu agora. É que ele estava passando, subindo e descendo. Aumentando essa bicicletinha dele. Eu vou comprar essa bicicletinha dele. Ele não vai vender. Vou vender ela pro ferro velho. Um caráter afetivo. Começa de novo, dupla troca. Dupla troca. Pera aí, você tem que esperar, senão sai minha voz no vídeo. Pessoal, dupla troca então. Vamos entender. Se na simples troca eu tinha uma substância simples deslocando alguém na substância composta, na dupla troca, pessoal, eu vou ter 2 substâncias compostas trocando elementos, tá? Então, representativamente, AB mais XY formando AY mais XB, né? Representativamente. Então, olha o caso aqui na simples troca, aqui, por exemplo, tem o zinco sozinho. Ele pegou, reagindo com 2 moléculas de HCl, ele deslocou o hidrogênio, formou o gás hidrogênio e formou o sal de zinco, o cloreto de zinco. Aqui na dupla troca eu tenho então 2 compostos que são 2 substâncias compostas, tá? H2SO4, ácido sulfúrico e hidróxido de bário, tá? É uma base, né, pessoal, de bário, uma base de força moderada, né? Esses 2 reagem, você sabe muito bem, lá da reação de ácidos e bases, que fazem uma neutralização que dá sal e água. Isso você já sabe lá da nossa outra aula. Mas vamos tentar aplicar o conceito da dupla troca ou deslocamento para a gente compreender isso bem. Então, eu tenho aqui uma substância composta, outra substância composta. Ela dá sal e água. O sal é o BaSO4, aquoso, tá? E 2 moléculas de água. Observe, pessoal. Então eu tenho o ânion aqui, o cátion aqui. Esse cátion veio para esse ânion, tá? E eu tive formação de água no processo, ou seja, o H2 se associou ao 2OH aqui. Então eu troquei. Assim, um H2. Então, pessoal, o H2 se associou aqui ao OH2 aqui formando água. Eu tive troca de elementos e de radicais ali dentro da estrutura, tá? Então foi uma dupla troca. Ba veio para cá, reagiu com SO4, formou esse sal BaSO4, tá? H2 reagiu com OH2 formando 2 águas, beleza? Por isso eu chamo de
dupla troca, há uma troca entre os dois agentes ali, diferente do caso da simples troca, beleza? Em relação às condições para que essas reações aconteçam, porque é o seguinte, eu quero saber, prever, vai acontecer ou não vai? Botei dois reagentes juntos, será que eu sei se aquilo vai acontecer ou não vai? Ou só consigo estudar depois que ela já aconteceu? Pessoal, dá para prever. Então, na adição e na decomposição, acaba que fica um pouco de decoreba, acaba que à medida que você vai tendo contato, você vai memorizando. Agora, nas de troca, tanto de simples troca quanto dupla troca, tem algumas regras para que elas aconteçam. Sem essas regras, elas não vão acontecer, beleza? Vamos começar na simples troca para a gente entender bem isso. Então, são condições de ocorrência. Como é que eu sei? Vi dois reagentes e ele fala, opa, isso não reage não, hein? Peraí, isso aqui eu não vou pôr seta não. Ou você vai falar, ah, não, beleza, isso aí dá reação, vou montar aqui bonitinho. Então vamos lá. Na simples troca, primeiro falando, a condição é o seguinte, pessoal. Condição muito simples. O A tem que ser mais reativo com o X que o X, né? Então na fórmula ilustrada A mais XY, dando AY mais X, o A desloca o X aqui dentro da substância composta. Esse A tem que ser mais reativo que X. Marcos, e se não for? Não tem isso aqui. Não acontece reação. Você entra no laboratório para ficar lá um ano que você não vai ver nada, tá? Agora, se o A é mais reativo, coloca no laboratório, você vai ver que alguma coisa vai acontecer. Alguma transformação vai ter, beleza? Essa aqui é o indicativo central. Tá, Marcos, mas você me colocou numa outra enrascada. Porque como é que eu vou saber quem é mais reativo que quem? Como é que eu vou fazer? Nós temos tabelinhas para a gente consultar, pessoal. Que está aqui embaixo. Vamos lá. Fila de reatividade eu tenho para metal e tenho para ametal. Se o camarada está deslocando metal, é um metal deslocando outro metal aqui dentro do composto, dentro da substância composta, eu vou seguir a fila de reatividade dos metais. Se é um ametal deslocando um ametal aqui dentro, vou seguir a filinha de reatividade dos ametais. Aí você vê aqui, potássio, sódio, lítio, cálcio, magnésio, alumínio, zinco, ferro, níquel, chumbo, hidrogênio está aqui de referência e vai seguindo lá. Você fala, nossa, mas isso aí é só para consultar mesmo, isso aí é difícil, mas tem alguma regrinha para facilitar a minha vida? Claro, a gente sempre tem uma regrinha para facilitar a vida. Essa aqui é a minha função. Esse camarada que só está aqui o hidrogênio, para a gente classificar esses aqui, ó. Todo mundo que é menos reativo que o hidrogênio recebe o nome de metal nobre, pessoal, porque são pouco reativos. Então, traz a ideia lá dos gases nobres, eles são chamados de metais nobres. Só a nomenclatura. Vamos resumir a ideia disso aqui. Para que eu estou resolvendo questão, poxa, eu não quero ficar consultando toda hora. Tem alguma regrinha prática? Tem. Metal alcalino é mais reativo que os outros, que é mais reativo que os metais nobres. É isso. Dá para guardar, não dá? Metal alcalino mais reativo que todos os outros, que é mais reativo que os metais nobres. Eu tenho aqui os nobres, ó, cobre, mercúrio, prata e platina. Então, guardei quem são os nobres, eu sei que eles são os menos reativos aqui da turma dos metais, tá? Porque eles estão abaixo do hidrogênio. Depois vem os outros e alcalinos terrosos. Então vem metais alcalino terrosos, tá? Alcalinos e alcalino terrosos. Os alcalinos são os mais reativos. Depois vem os alcalino terrosos. Depois vem os outros e depois vem os nobres. Os nobres são os menos reativos. Fica fácil guardar dessa forma, né? Alcalino terroso, outros e nobres, beleza? Max, e dos ametais? Facilita minha vida nos ametais também? Pelo amor de Deus? Vamos lá. Seguinte, então nos ametais eu tenho flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre e carbono. Vou resumir essa ideia aqui para facilitar para você não ter que ficar consultando isso aqui toda hora. Você vai pensar os halogênios, tá? Os halogênios são os mais reativos e depois vem enxofre e carbono no fim da série. É isso que você vai guardar. Halogênios, ou seja, família 17 ou família 7A da tabela periódica, e depois vem carbono e enxofre. Só tem uma zebrinha, pessoal. O oxigênio é bastante reativo, tá? Ele vem pertinho do flúor. Ah, Marcos, ele não é um halogênio, ele foge um pouco essa regrinha. Então, halogênios com o oxigênio lá pertinho do flúor e termina com enxofre e carbono. É mais fácil de guardar dos ametais, né? Os metais é só alcalino terroso, outros metais e nobres.
Pessoal, isso aqui já vai te dar um indicativo legal. Se você tem isso aqui na cabeça, esse mapinha, você já mata muitas reações de simples troca, tá? Você já vai ver, já vai saber falar se acontece ou não, já vai chegar a meter na caneta e ir resolvendo e balanceando, você vai ficar desembolado. Vamos lá. Um exemplo aqui para você entender. Olha aqui, eu tenho sódio, pessoal, tá? Então, um exemplinho aqui, sódio, 2 moléculas de água. Marcos, eu coloco sódio em água, acontece alguma coisa? Vamos pensar comigo. Simples troca, esse sódio vai deslocar alguém aqui dentro. Esse sódio desloca o hidrogênio aqui, né? Ele é um metal, o hidrogênio muitas vezes pode funcionar como se fosse um metal, vamos entender assim, no composto, na substância composta. O oxigênio ele não deslocaria, porque o oxigênio é um ametal, então não tem equivalência nenhuma para formar um novo composto, tá? Beleza, o sódio vem aqui e ele vai deslocar o hidrogênio. Isso eu sei. O sódio é o meu A. O hidrogênio é o meu X. Eu penso comigo, o sódio é mais ou menos reativo que o hidrogênio? Aí eu penso comigo, poxa, o sódio é um metal alcalino. Poxa, metal alcalino é o mais reativo que tem. É claro que ele irá deslocar. Opa, matei a charada. Eu venho aqui e escrevo o composto formado. Deslocou o hidrogênio, sai hidrogênio gasoso. E eu sei que o sódio, quando em contato com a água, forma o hidróxido de sódio, a soda cáustica, tá? Então, balanceei aqui a equação, eu sei que esse é o meu produto e eu sei que essa reação ocorre. Aí você poderia perguntar, Marcos, mas como é que você sabia que aqui ia dar hidróxido de sódio? Como é que você descobriu isso? Pessoal, aí também já é demais, né? Não tem como, isso aqui acaba que você vai pegando à medida que você vai resolvendo exercício. Embora isso não vai ser cobrado dessa forma. Você precisa descrever reações do ensino médio. Mas à medida que você vai trabalhando com reações, vai ficando mais claro como é que vão se rearranjando os reagentes nos produtos, tá? Agora, você conseguiu predizer se essa reação ia acontecer com base na regrinha e com base na fila de reatividade de metais. Neste caso aqui, poderia ter usado de ametais se fosse uma troca envolvendo ametais, beleza? E quais as condições de ocorrência? Como é que eu vou prever uma reação de dupla troca? Que é aquela do tipinho lá, AB mais XY dando AX mais BY. Vamos lá. Eu vou usar 3 situações que vão me indicar se ela vai ocorrer, se ela não vai ocorrer. E tudo vai se basear nos produtos, pessoal. No produto tem formação de uma substância mais fraca que dissocia ou ioniza menos? Tá aqui, ó. Pode ser. Isso pode levar a ocorrência. Então, se forma um produto mais fraco no sentido de dissociar, de ionizar, vamos supor, eu tenho uma base e um ácido forte. Eles reagem e formam a água, que eu considero ser um ácido muito fraco, que não ioniza nada. Então, por isso que essa reação ocorre. O produto mais volátil, um gás que vai embora, acontece, beleza? Então, se eu estou formando um gás, opa, essa reação dá um gás. Então, ela acontece. É um indicativo de ocorrência. Forma um produto menos solúvel, um sal que precipita, pessoal. Acontece. Então, eu vou usar esses 3 casos para prever se uma dupla troca vai ou não acontecer. Então, o produto tem que ter alguma dessas características, não as 3, pessoal. Ele tem que ser ou mais fraco, ou mais volátil, ou menos solúvel, tá? Isso tem que acontecer, beleza? Então, vamos lá. Caso do mais fraco. Temos aqui HCl e NaOH, ó. Hidróxido de sódio com ácido clorídrico dando NaCl mais água. Olha aqui, pessoal, eu tenho uma base forte, dissocia muito de uma maneira potente. Eu tenho um ácido forte que ioniza muito fortemente. Tem a água que é fraco, pessoal. Então, formação de um produto mais fraco. Beleza, eu ia olhar para isso aqui, mesmo que eu não tivesse visto a aula de ácido, eu ia falar, Marcos, eu não vi a aula de ácido, não estava com preguiça, confesso. Aí eu vi a de reação, que é mais interessante. Eu já sei resolver sem ter visto a aula de ácido, tá vendo? Pela regrinha que funciona para dupla troca. Caso 2, pessoal, vamos lá no caso 2. Mais volátil, tá? Formação do produto mais volátil, tá? Aqui o caso aqui, ó. Vamos ver uma reação em que isso acontece. Eu tenho bicarbonato de sódio reagindo com o HCl.
Então eu tô lá com aquela queimação no estômago, eu tomo um bicarbonato de sódio, ele reage com o HCl lá no meu estômago, ok? Forma NaCl, mais CO2, mais água no fim do processo. Olha aqui esse CO2, pessoal, eu posso pôr uma setinha nele aqui. Isso aqui é gás indo embora, ó. Isso é gás indo embora. Formou um produto volátil, um produto que vaporiza, formou. Opa, eu sei que essa reação acontece. Nem vi sua aula lá de ácido base e hoje eu resolvi essa aqui só com base na regrinha da dupla troca. Terceiro caso, Marcos, produto menos solúvel, e com isso eu fecho. O nitrato de chumbo reagindo com iodeto de sódio, ó. Tem dois sais então, tá? Dois sais em meio aquoso, ok? E aí, quando os dois se encontram, formam um produto menos solúvel. Eu coloco a seta aqui, ó, para indicar a precipitação do iodeto de chumbo. Então eu vou pensar que, poxa, eles vão trocar os seus metais aqui com os seus grupos aniônicos, né? Isso vai acontecer ou não vai acontecer? Eu penso o seguinte, os sais que podem ser formados, algum deles vai ser menos solúvel, vai precipitar, setinha indicando precipitado sólido, ó. Ah, vai precipitar, então isso acontece, ok? Então, essa é a forma que eu tenho para verificar a ocorrência ou não em reações de dupla troca ou simples troca. E à medida que você for fazendo exercício, isso vai ficando mais claro na sua cabeça, beleza?